Bem, gente, aqui a gente vai continuar falando sobre o sistema de numeração decimal, que é justamente a atividade que vocês têm. Vocês já viram que são vários sistemas de numeração, eles foram inúmeros sistemas foram criados durante o longo dos tempos, e hoje, na maioria dos países, como no Brasil, o sistema é o sistema de numeração decimal, que é o que é utilizado por todos nós. Nós temos 10 símbolos aqui que representam esse sistema de numeração, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente também já viu o que é valor relativo, o que é valor absoluto. No sistema de numeração, as quantidades elas são agrupadas de 10 em 10. Vejam aí um exemplo. Gabriela contou suas canetas, para isso ela formou o grupo de 10. Observe a cena ao lado. Quantos copos aparecem na cena? Quantos copos tem 10 canetas? Quantas canetas Gabriela tem? Ou seja, estão agrupados de 10 em 10. No sistema de numeração decimal, cada algarismo possui dois valores. O valor relativo, que é o valor que o algarismo apresenta na composição do número, e o valor absoluto, que é o que o algarismo representa, independente da posição que ele ocupa. Por exemplo, no número 586, o valor relativo do 6 é o próprio 6 e o absoluto. O valor do 8, o relativo é 80, que é o que ele ocupa. Aqui o valor absoluto é 8. E o do 5 é 500, o valor relativo, e 5, o valor absoluto. Falamos, por último, de ordens e classes. A gente viu que a base do nosso sistema é 10. 10 unidades de uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior. Assim, nós temos 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam uma unidade de milhar. E assim por diante, nós temos 10 unidades de milhar, 10 dezenas de milhar, 10 centenas de milhar. Vamos ver aqui no exemplo. As ordens são contadas da direita para a esquerda. Observem. O 8 é a primeira ordem, que é das unidades. O 9, a segunda ordem, que é das dezenas. E o 3, a terceira ordem, que é das centenas. Aqui, eles fazem essas três ordens, eles compõem uma classe, que é a classe das unidades. A classe formada pelas três primeiras ordens chama-se classe das unidades. Está aqui, ó. Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezenas. Terceira ordem, centena, que é a classe das unidades, que forma o número 398. Segunda classe é a classe dos milhares. Ó, primeira classe das unidades, segunda dos milhares. E terceira classe, vocês têm primeira unidade, segunda dos milhares, terceira dos milhões. E aqui nós temos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Nessa outra onde tem os milhões, nós já temos 9 ordens, certo? Vamos ver aqui, leitura e escrita. Veja o quadro de ordens, como é formado o número 786.973.852. Está aqui. Para facilitar a leitura numérica, separamos o algarismo em classe e lemos cada classe da esquerda para a direita, seguidas do respectivo nome. Aí está aqui a leitura dos números, ou seja, como é que a gente se lê esse número acima. A decomposição numérica, nós temos aqui um exemplo de decompor, certo? A gente leu o número 2.222. Então, para decompor, vai ser 2.000 mais 200 mais 20 e mais 2. Ou 2 vezes 1.000, que dá 2.000, 2 vezes 100, que dá 200, 2 vezes 10, que dá 20, mais 2 vezes 1, que dá 2. Agora, aqui nós temos a decomposição desse número, 314.675.290. Está aqui a decomposição dele como exemplo. Qualquer coisa vocês voltem e olhem o vídeo, certo? Aí vamos lá. A gente vai começar aqui na atividade. Decompõe os números. Aí vocês têm aqui o número. Você vai colocar 3.000 mais 700 mais 20 mais 1. Da mesma forma, a letra B até a letra G. A segunda questão, complete o quadro a seguir com os valores relativo e absoluto de cada algarismo destacado. Aqui está destacado 4 e aqui está destacado, nesse aqui está destacado 4.
Qual o valor relativo do 4? Qual é o valor absoluto? Revejam lá o que é valor relativo, o que é valor absoluto. Aqui vocês têm destacado o 3, aqui o 1, aqui o 9, aqui o 6 e aqui o 8. Então, você vai colocar o valor relativo e o valor absoluto. O valor absoluto é o valor do número mesmo, do próprio algarismo. O valor relativo depende da posição que ele ocupa no numeral. Aqui você vai escrever o valor relativo do algarismo destacado e dizer a ordem que ele ocupa. Se é primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, e dizer o valor relativo. Aqui está o quadrinho, você vai fazer. A quarta questão, em cada caso, que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhão? Você vai pegar só o númerozinho, só o algarismo que ocupa a dezena de milhão. Aqui, ó. Unidade simples, unidade de milhar, a classe das dezenas simples, milhar e milhão. Então, qual ocupa as dezenas? Cada classe dessa, ela é ocupada por unidade, dezenas e centenas, certo? Aí, qual ocupa a ordem das dezenas de milhão nesse número aqui? Neste, aí vão colocando dentro do quadrinho o respectivo valor, ou seja, o número de ordem que ele ocupa. Aqui você vai conferir e dizer quantas classes forma cada um desses números, certo? Vocês sabem que cada classe é formada por 3 algarismos. Então, quantas classes tem esse número aqui? O 21, certo? A sexta, em cada caso, qual a ordem ocupa o número 1? Você vai olhar o 1 e vai dizer qual é a ordem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A sétima, escrever o número no quadro. Você vai distribuir esse número no quadro, começando sempre das unidades, ou seja, da direita para a esquerda. Preenchendo aí, ó, colocando ele embaixo da sua ordem de acordo com o seu valor, certo? Oitava, que você tem, está por extenso, você vai escrever o número, certo? Que corresponde a cada um desses dados. Na nona, é com relação a esse número, 28.596.473, você vai dizer a ordem das unidades que ele ocupa, das dezenas, que número ocupa a ordem das unidades, das dezenas, que ordem ocupa o número 4, ocupa a dezena de milhar ocupada por qual algarismo, o 5 ocupa qual ordem, o 8, valor relativo do 8, valor relativo do 4. Aqui na décima, você vai escrever os algarismos correspondente a cada um dos números que tem escrito aí por extenso. E na 11ª, você tem um número e você vai escrever por extenso, ou seja, o nome do número, como a gente lê esse número. Ok? E é isso.